Em 1922, o rádio chega ao Brasil. Nós estamos comemorando o primeiro centenário do rádio no Brasil. Aí vem aquela pergunta, filho de peixe, sempre peixinho é ou não? Se ele seguisse a profissão do tio, ele seria jornalista, radialista. Se ele seguisse a profissão do pai, ele também seria radialista. Mas aí sobrou-lhe a mãe, se ele seguisse os passos da mãe, o que ele seria? Radialista. Lúcio Mendes, radialista. Sou. Muito orgulho, Zé. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite. Imagina. Zé, não preciso dizer o que você já está cansado de saber, que eu tenho você como uma das grandes referências da minha profissão. Você, Morandini, né? Estou falando do pessoal aqui da casa e tantos outros com quem eu tive a honra, prazer de trabalhar e com quem eu aprendi e continuo aprendendo. E claro que toda essa história toda que você acabou de contar, né? Dentro de casa, a gente comentava aqui antes do programa, dessa experiência que eu tive quando pequeno. Um detalhe, fazer um pequeno hiato. Meu pai não queria que eu fosse radialista de jeito nenhum. Tantas e tantas vezes ele falava, médico não tem na família. Tá? Mas com 13, 12 anos eu já estava trabalhando numa rádio. Estava trabalhando porque seu pai era o gerente da rádio? Meu pai era o gerente da rádio e me botou lá para trabalhar. E daí, 40 anos fazendo isso. É um processo até por osmose, porque você não é só filho. Não. Filho de peixe, né? Você é sobrinho de peixe. Meu tio foi um grande nome na época, né? Zé Silvério Neto. Tanto, Zé. Foi o homem quem trouxe a televisão para o interior. Preto, a primeira retransmissora da Tupi no interior do Brasil. Não, aliás, a terceira da Tupi. São Paulo, Rio e depois Ribeirão Preto. Exato. Ribeirão Preto tem essa ali no Mosteiro de São Bento, onde até pouco tempo atrás era a casa do Rádio Amador. Não sei se ainda acho que não é mais. E ali funcionava. E o estúdio funcionava na São Sebastião, no edifício Bradesco. Exato. Né? Onde tinha os estúdios, né? O Luquete, que era o que escrevia os roteiros. Né? Algumas pessoas que eu conheci. O Luquete é esse que se tornou imortalizado aí através do cinema, né? Jardinópolis, Brodowski? Jardinópolis, né? Exato. Rubens Luquete. Eu lembro de alguns da época da Tupi, né? Já falando da Tupi, até teve um TCC de 2 jornalistas que escreveram um livro sobre a Tupi aqui em Ribeirão Preto, né? Até fui agraciado com exemplares, dizendo exatamente do que se fazia à época, uma coisa assim, surreal como era feito, pelos recursos e o que se produzia. Tinha um programa diário, 3 ou 4 programas diários, que entrava na grade, né? Nos espaços da grade. Minha mãe apresentava um programa de criança, né? Tipo Xuxa, e o Flávio. Tipo Xuxinha, assim, só que ela era morena, mas ela era magrinha e tal. E tinha Vamos começar a nominar isso aí. Tá. Né? Sua mãe, a grande Dulce Mendes, né? Uma das... principal, com certeza foi, porque ela abriu o caminho para todo mundo. Muita gente aqui em Ribeirão. Muita gente em Ribeirão Preto. E aí tinha programas assim, daquela do coelho entrar na toquinha e tal, disso eu lembro. Então voltando, né, Zé, quando eu vou me empolgando, eu vou falando e tal, como os dois se conheceram. Meu pai nasceu em Ribeirão, só que ele começou a carreira levado pelo meu tio, sempre pelo meu tio, para Ituverava. Depois voltou para Ribeirão, onde começou como locutor esportivo. Lá também já era. E minha mãe nasceu em Sacramento, que é perto daqui, só que morava em Uberaba. A mãe dela morreu, minha avó, né? Então ela foi criada pela minha bisavó. E já começou desde novinha procurando a PRA5, lá, a famosa PRA5 de Uberaba, e foi trabalhar num cast de radionovela. O meu tio foi convidado para ser o diretor artístico, o Silvério Neto, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, que era a principal rádio do país. Era a Rede Globo, vamos dizer assim, na época. O que o meu tio fez? Meu tio foi em Uberaba fazer um trabalho lá, viu minha mãe trabalhando, convidou minha mãe para ir para o Rio de Janeiro. Ela tinha um tio que morava lá, tio Walter. E aí, o que ele fez? Logo em seguida, ele levou meu pai para ser o locutor da equipe do Valdo Cosi, o famoso Cosi, né, que seria o Galvão da época. Exatamente. Meu pai para ser o terceiro locutor esportivo do time. E meu pai e minha mãe se conheceram nos estúdios da Rádio Nacional. Rapaz, saíram daqui do interior de Minas e de São Paulo para se conhecer. 6 meses depois estavam casados.
E reza a lenda, né? Agora eu não os tenho mais, né? Já há algum tempo. Meu tio foi o primeiro que se foi, depois minha mãe, meu pai. Que o meu tio era apaixonado pela minha mãe. Aham. Mas nunca manifestou. Na época ele já era casado. O casamento estava meio degringolado e tal. Essa é a história que eu vi depois. Aham. Mas a hora que ele percebeu que o meu pai estava enamorado pela minha mãe e estava sendo correspondido, ele ficou na dele, né? Foi Olha que padrinho de coisa, casamento. que gentleman, né? Com certeza. O Silvério Neto era uma figura espetacular, genial. E assim foi, né? Eles ficaram casados até minha mãe morrer. Mas, Lucinho, quem cresce numa história dessa, quem nasce, quem surge numa história dessa, só podia realmente acabar diante do microfone. Pra Você falar se a vê verdade, fazendo outra coisa? Para falar a verdade, Zé, eu tentei fazer outras coisas. Eu passei num concurso dos Correios, quando eu tinha 18 anos, e nesse ano, 2 concursos internos aconteceram, eu passei nos 2, então, assim, em um ano eu tripliquei meu salário. Aham. Mas quem falou que aquilo lá era... Né? Tenho amigos até hoje, daquela época e tal, né? Mas eu estava tão fora do ambiente, né? Que ainda trabalhei 2 anos, né? Ainda falo, ainda 2 anos. Né? Uhum. Porque eu até... O irmão daquele repórter aqui de Ribeirão, bom, agora eu não vou lembrar, era o meu chefe. Eu, depois de muito tempo, ainda pedia perdão por ter me aguentado lá. Eu comecei Você ficou nessa um ano época, lá? fiquei 2 anos. 2 Só anos. que nessa época eu comecei a me interessar por ecologia. Aham. E fui vice-presidente na época da Associação Paulista de Proteção à Natureza, que a Cacilda Lanusa, aquela atriz, era a presidente. Então Vixe. tive muito contato com ela. Aham. Não entendia nada de ecologia, mas era panfletário, queria falar, né, de ecologia. Estava na moda, a época do Lutzenberg e tal. E aí o Rubão, aquele fotógrafo da prefeitura, Rubens Menezes. Rubens Menezes, Aham. foi na usina de Jaguara, aqui, né, perto de Sacramento, Aham. e fecharam as comportas lá, morreram milhares de peixes. Tava o leito lá do espelho d'água da represa lotado de peixe. Ele fez uma série de fotos e me mostrou as fotos. Eu falei para a Cacilda que tinha acontecido esse acidente. Esse acidente não, isso é um crime ambiental. Lógico. Tal. Ela falou, vai ter um evento aqui na PUC, aqui em São Paulo. Você não poderia vir? Eu falei, vou ver com o Rubão, né? Falei com ele, não, leva as fotos, claro, tal. Aí eu levei, foi o assunto desse encontro. E eu dei entrevista lá para a Rádio Bandeirantes. E eu falei aqui em Ribeirão dos Correios, que eu ia visitar um tio que estava doente. O diretor dos Correios, mentira tem perna curta, né? O diretor dos Correios era o seu Virgílio Semionato, que eu adorei de conhecer, foi um grande amigo e tal. Ficou meu amigo depois, né, que eu saí dos Correios. Acho que foi mais, ainda por isso, né, que eu saí dos Correios, ele ficou mais meu amigo ainda. Uma figura muito conhecida na cidade, né, o Virgílio Semionato e tal. Aham. Eu cheguei, né? Isso foi na sexta. Fiquei sábado, domingo e tal. Na segunda eu voltei pra trabalhar, ele me chamou lá na sala dele. Falou, Lúcio, deixa eu te falar, mas seu tio melhorou? Eu falei, sim, tá. Falou, mas tem uma coisa curiosa. Falei, como? Onde você tava mesmo? Eu falei, Araraquara. Foi a primeira cidade que eu pensei, né? Aham. Falei, mas como é que você tava em Araraquara dando entrevista lá em São Paulo? Eu tava ouvindo a Rádio Bandeirantes e de repente você dando entrevista. Falei, você me perdoa, desculpa, eu me empolguei nessa história de ecologia. Falei, cara, eu até gosto dessas coisas. Ele falou, mas tem que entender que eu não posso abrir mão de levar as coisas aqui a tempo. Quando os funcionários, todo mundo começar a fazer isso e tal. Aí, não, mas não me puniu, não. Só pediu para eu não fazer mais. Então a tua primeira experiência com rádio, com microfone, foi traumática mesmo. Então, eu já tinha trabalhado em rádio até então. Aham. Né? O primeiro, na Rádio Renascença, que era dentro da UNAEP, você lembra? Né? Lembro. Eu trabalhei lá, tive muito orgulho. Você trabalhou muito tempo lá. Uhum. Foi o meu primeiro registro em carteira profissional, como locutor e entrevistador, em 1976. E eu fazia programação musical também. O Pedro Giacomini era o diretor da rádio. Meu pai trabalhava lá também, minha mãe não. Nessa oportunidade não. O Pedro era o diretor e meu pai era o gerente.
E eu fazia... eu tinha um programa chamado Clube do Rock, que era aos sábados, tinha uma audiência incrível. E até um menino que foi embora para Manaus, que era o programador, tal, o Targa. Que era uma coisa assim fora do contexto, né? Porque ninguém falava muito de rock naquela época. Tal. E aí, eu tava lá naquela época daquele episódio famoso lá que trocaram o locutor foi pra mesa de som e o operador foi pra locução. E Exato. que você conhece, e aquela história que vai chover isso, vai acontecer isso, tal, um tempo tal. Eu trabalhava lá nessa época. Vem uma como é que chama? Uma previsão de tempo absolutamente... Cara, dessa história, o pessoal que tá em casa precisa saber, agora eu vou contar, porque senão ninguém vai entender nada. Uhum. Foi assim, é um estúdio que ficava dentro da rádio, numa rádio universitária. Eu tinha bolsa de estudos na época por conta disso. Uhum. Um dia, cedinho, né, abrindo a programação, né, Zé? Acho que 5 horas da manhã. Era por aí. Antes de entrar no ar, o locutor chegou e, brincando com o operador, foi pra mesa, aquelas mesas ainda bem analógicas e tal, né? E o operador foi como para o estúdio. E na hora da chavinha tá no ar e tá fora do ar, só para conversa interna, o locutor não tinha esse conhecimento. Ele mudou a chavinha e botou a rádio no ar, antes da hora. E eles iam entrar, tipo assim, meia hora depois, 15 minutos depois no ar. Nesse ínterim, eles começaram a brincar com outros certos de que a rádio estava fora do ar. E começaram a manchetar, né? Fazer manchetes. E aí foram coisas bem pornográficas para a época, pesadas, aliás. Foi. A rádio ficou fora do ar 3 dias. Foi isso mesmo. Teve uma punição. E aí eu fui saber de tantas histórias depois, um taxista me contando isso muitos anos depois, que ele estava na rodoviária. E era na rádio, todo mundo ouvia, entrava 5 horas no ar e tal, né? Dando previsão do tempo, tudo mais, era um rádio jornal. Entrou um casal, chegou de viagem de São Paulo no táxi, e ele com a rádio, ele ligou a rádio para esperar o programa começar. E era um casal, e o homem desse casal era um general. Não acredito nisso. General com a sua esposa, já senhora, já, eles idosos e tal. E aí começa, olha lá, aquela fulana e não sei o que ela tem. A mulher vira e fala, bem, esse moço tá colocando pornografia aqui pra gente ouvir. O cara tá preso. Deu voz de prisão pro taxista. E o taxista, moço, eu não sei o que tá acontecendo, só liguei pra ver o programa de jornal deles. Foram parar lá no primeiro distrito. Aí já tem coisa. O operador, né, que a gente sabe quem foi, e o locutor acabaram sendo levados para prestar depoimento. Lembro. O Drauzio tinha fita, o Drauzio Mauro. Que antes dele morrer, plantão esportivo. Ele mostrou a fita para mim, falou, vou fazer uma cópia para você e tal. Eu falei, Drauzio, deixa, vai, você já foi mesmo. Eu não faço, tá bom, depois não encontrei mais com o Drauzio, né? Infelizmente, depois ele acabou também partindo, né? Uhum. Mas, gente, Zé, coisas assim, tipo, eu tô te entrevistando? A minha época de renascença era com o Pedro Paraletti, que virou deputado lá no Rio de Janeiro, né? Era com o Marcos Frateschi. Marcos Frateschi começou com meu pai. Comecei com teu pai, eu cheguei a pegar lá. O Pedro, além de meu vizinho, também era meu chefe lá. Né? O Celso, como é que chamava o Celso, que era o repórter esportivo? Esqueci o nome dele. Celso... Bom, não vamos lembrar. Tinha um timaço, tinha um time bom de bola lá. Eu vou te falar, eu trabalhei em cada equipe. Quando o Wilson Tônio, né, nosso empregador em comum, Exato. Eu trabalhei 3 vezes pro Tônio, ele me mandou 2 vezes embora. Uhum. E aí, na terceira vez que ele me contratou, fazia 24 horas que ele tinha me mandado embora. Conhecia. É atípico dele, né? Você não trabalha mais comigo, tá dispensado, tá demitido. Tá bom, tá. De manhã, conto com ele. Você não vai trabalhar hoje? Ele sempre foi assim. Quando eu conto isso, ele pensa que eu tô mentindo. Não, eu conto muita história. O Zé sempre foi assim. Ele dispensava. Não, ele esquecia do que eu tinha feito quando ele ficava virado com alguma coisa. Não era nem comigo, mas eu tava passando, né? Não, quando ele coçava a orelha, ao contrário, ele coçava a orelha assim. Ele montou aquela equipe da Rede Fato Esporte. Isso. Que eram os locutores. Olha os locutores. O Datena, eu falava isso, o Zé Luiz, né? O Datena, como narrador de futebol em rádio, passa, engana bem. Engana bem. Mas tinha Marco Antônio Matos e Luiz Carlos Brisa.
Eu trabalhei na equipe, que eles dividiram as equipes, que era o Datena narrando, o Valadão comentando e eu era o repórter. A outra equipe era o Brisa, acho que era o Sidney Quartier e o Reizinho, o René Andrade. René Andrade. E ainda tinha o Luiz Cláudio Alba novinho. Novinho. E na técnica tava surgindo um tal de Lincoln Fernandes. Lincoln Fernandes, exatamente. Tinha uns 13, 14 fazia anos. técnica pra gente há muito tempo. Então, eu não sei contar outra história, né, Zé? Não sei contar outra história que não seja rádio na minha vida, né? Agora que a gente está trabalhando com outras plataformas e tal. E eu tento... Ô, Lucinho, mesmo com outras plataformas e mesmo com o avanço do rádio, mesmo com o avanço de tudo, todas essas coisas, você guarda bem essas influências, né, que você sofreu dentro de casa. Sofreu não, que você, felizmente, assimilou dentro de casa, né? Foi, porque quando eu decidi mesmo que eu queria ser repórter, primeiro, eu não tenho aquela chamada voz padrão para ser locutor de estúdio. Isso sempre não me enganei em momento algum. Me engano muitas vezes. Bom, você imagina eu que trabalhei ao lado, trabalhávamos em 3 apresentando um programa na Velha Brasiliense, eu era o microfone do meio, à minha direita, Carlinhos Caparelli e o Mir Guimarães à minha esquerda. O Mir é meu primo. Então, e você? Ah, o Mir é teu primo? O meu sobrenome não devia ser Silvério, devia ser Guimarães. Porque o pai do meu pai, né, o Olívio, meu avô, chamava Olívio Silvério Guimarães. Mas ele teve uma treta com o meu bisavô, e ele não gostava do sobrenome porque ele brigou com o pai, já moço e tal. Quando meu pai nasceu, não, primeiro que nasceu foi meu tio. Ele pôs Antônio das Dores Silvério, que era o nome do Silvério Neto. É o nome de verdade. O Lúcio Mendes, meu pai, né, de quem eu tenho a honra de carregar o nome, né, de trazer o nome no meu trabalho, na minha vida, na verdade chamava Olívio Silvério Filho. Mas, na verdade, ele deveria se chamar Olívio Silvério Guimarães, porque o nome do meu avô era Olívio Guimarães. Então, quando o meu tio nasceu, ele já tirou Guimarães do meu tio, Antônio das Dores Silvério. Que era o nome da mãe dele. E quando o meu pai nasceu, ele pôs o Olívio Silvério Filho. Então, o Guimarães sumiu nessa história. E nós somos ali, daquela região de Franca, tal, a região onde o Mir veio para Ribeirão trabalhar, né? Com aquele vozeirão todo. Tá aqui em Ribeirão, né? Tem um estúdio aqui. Faz muito tempo que eu não vejo o Mir. Tenho muita saudade dele. Fizemos um trio, a gente ria muito. É o rei do sossego, né? É aquele jeitão dele, né? Tranquilão, coisa e tal. Mas um belíssimo apresentador, uma voz... Sem dúvida. Uma voz seguramente, nossa, preciosíssima, né? E aí, depois, eu trabalhei nessa equipe lá na rede. Tem uma passagem com o Zé Luiz, né? Eu posso contar, e ele tá aí, graças a Deus, conosco, né? Do sucesso todo e tal, né? É capaz de não lembrar mais dos peixinhos pequenos da sua parte Ribeirão Pretano. Lembro. O Zé é muito... O Zé, uma vez eu levei uns tombos, caía na rua, de bobagem, né? Distraído e tal, e eu vivia com o braço engessado. E nessa época o Zé costumava frequentar um recinto ali na Marechal, né? O bar lá da esquina, lá. O Sócrates tinha uma mesa e tal. O Bar Brasília. Um dia eu chego para trabalhar, o Zé me vê com a coisa e fala: ô Lucinho, cara, você bebe mais do que eu? Falei, por que você me tá perguntando? Eu que tomo todas, não caio, você me machucar. Outra dele, vou fazer um jogo lá no Morumbi. Saímos daqui tudo atrasado e tal. Normalmente, quando saía com o tempo, as equipes de esporte, eram 5 equipes de esporte, 5 rádios fazendo esporte. A gente viajava tudo no mesmo ônibus, o povo jogando Cacheta, Elton Pimenta, César Bruno e tal. E Indalés não jogava. Grande Indalés, né? Saudade. Grande Dedé. E aí nós saímos atrasados, não deu tempo de parar nos postos da vida, aí, nos graus da vida e tal. Fomos direto pro estádio. O jogo, caiu uma chuva. Cabral era o operador lá embaixo comigo. E o Zé tava lá na cabine. Acabou o jogo, eu tô ajudando o Cabral lá a puxar os fios tudo molhado e tal. O Zé vem descendo as escadinhas assim, o Zé Luiz, o Datena. Ô Lucinho, vamos lá fora, ali na Giovanni Gronchi, né? Na frente do estádio do Morumbi. E tinha aquelas barraquinhas, né? De vender comida e tal. Vamos lá. Falei, já eu vou, tal. E acabei de ajudar, ele foi. Quando eu cheguei lá fora, que ele tava numa uma barraquinha que vendia pernil. Só que só tinha a pururuca do pernil, assim, né? Quase não tinha mais carne. O cara tinha vendido um morenão forte, com uma
peixeira desse tamanho, uma faca desse tamanho, e cheio de varejeira voando. E ele lá, mastigando sanduíche. Faz um pro menino aí. Eu falei, não, obrigado, não quero. Que isso, rapaz, você tá com fome? Chegamos aqui, não, ninguém comeu nada. Eu falei, não, eu vou esperar, tal. E ele tomando cerveja de garrafa, na época era garrafa, no bico. Pá. Bom, viemos embora, paramos, ele veio dormindo, né, porque ele comeu e tal. Eu, no posto eu comi e tal. No dia seguinte, no programa, cadê o Zé Luiz? No outro dia, nada do Zé Luiz. Aí, eu não lembro. No terceiro dia, eu tava subindo as escadas, ele veio atrás, andando devagarinho, ali na Brasiliense. Tinha aquela escadaria ali na Elisa Sequeira César. Tinha uma livraria Edonê embaixo, né? Não, era o bar do na esquina. Na Romana. O bar do... Como que ele chama? Chama, né? Eu falei com ele outro dia. Bom, depois da Covid, já não botando culpa na Covid, da idade. Aí o Zé veio subindo atrás, eu vi que ele tava branco, que nessa mesa aqui. Eu falei, Zé, tá tudo bem, cara? Ele falou, cara, tô cagando que nem um pato. Eu pensei na hora no sanduíche. Aquela mosca varejeira. Falei, eu acho que porque eu sei, não fala nada. Daquele jeitão dele. Não abre a sua boca. Foi boa também. O Zé sempre foi assim, né? Sempre figuraça, foi bem. Figuraça. Agora, Lucinho, do esporte, né? Você acabou se transformando num belíssimo repórter que você é, né? Que faz tudo, comportamento, política, educação, coisa e tal. Mas você se destacou muito naquilo que eu considero a mais difícil de todas as editorias, que é a polícia. Polícia. Né? Que polícia é muito difícil. Polícia é isso que você falou, embrulha muito o estômago, né? Porque a crueldade está ali exposta, está na sua cara, está na sua... Quando eu comecei a fazer polícia, eu achei que não ia durar muito tempo, assim, fazendo polícia. Não ia durar um mês, 2, porque não era meu ambiente de trabalho, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu me dispus a ser um repórter que vai se remoldando, vamos dizer assim, por conta das necessidades da profissão. E também porque a gente precisa trabalhar, né, Zé? Então comecei, apanhei muito no começo, mesmo já tarimbado com outras coisas, de reportagem geral, de reportagem de esportes, porque a reportagem policial tem uma linguagem própria, né? E não adianta falar que não. Se você for fazer ela direito mesmo, para valer, ela tem, como toda editoria, né? Sua linguagem própria. Se for fazer de moda, tem, qualquer coisa tem a sua... Mas a perspectiva da reportagem policial é uma situação dura. É onde as mazelas humanas se apresentam assim escancaradas, né? Então, da hora você vê coisas que... Você sabia, claro, né? Não era nenhum inocente. Comecei a fazer reportagem policial, já era um cara, já mais de 50 anos. Mas teve episódios em que eu fiquei ainda ali meio... Você fica assim absorto em pensamento, pensando, gente, mas... você começa a pensar por que algumas coisas não funcionam no país, aí entra um lado social que fica te incomodando sempre, entendeu? Uhum. Não estou aqui, e nunca vou fazer isso, tirando o peso de quem é criminoso. Uhum. Tá? Não tem perdão para essa situação. Muita gente que ajuda, ótimo que ajuda, precisa ajudar mesmo. Mas a pessoa, quando se dispõe, né, no pior sentido do termo, a cometer crimes, e alguns crimes muito bárbaros, né, eu não consigo amainar, sabe? Não tem. Para mim, assim, que a lei se faça. O problema no país é a aplicabilidade da lei. Lei tem, e muito. País que tem mais lei, os países que mais tem lei no mundo. Só que ela não funciona, Zé. A verdade é essa. Pelo que a gente vê no dia a dia. Crimes muito sérios cometidos e a pessoa na rua daí 3, 4, 5... E não deve ser fácil, Lucinho, principalmente no teu caso, que você logo pela manhã já investe nesse assunto de polícia, acordar 4, 5 horas da manhã, né, se inteirar do que está acontecendo e aquilo que vem da polícia, nunca vem, é muito raro vir uma notícia boa.
Mas muito raro. Quando vem assim, uma notícia engraçada. Exato, uma notícia tal, exatamente. Que ela ganha mais pela curiosidade do que pela bondade. Exato. Ou por qualquer outra coisa. Exato. Aí você vê o maltrato à criança, ao velho, né? Tudo quanto é tipo e jeito. Tudo quanto é tipo e jeito. E aí você começa a perceber que a maldade não tem limite. Não tem. A crueldade não tem limite. Não tem. Quando você pensa, bom, acho que não vê nada pior que isso. Você pode ter certeza que você vai ver. Tá? E falando isso, né, é uma situação muito triste, porque eu já não penso muito mais em mim, assim, com relação aos impactos da vida, essa altura do campeonato, né, Zé? Uhum. Mas a primeira coisa que você pensa é em quem? Nos netos. Lógico. Neto de 3 anos, neto de 7 e tal. Você fala, que mundo que esse povo vai viver, né? Mas, como diria um grande amigo nosso, se você começar a pensar assim, você não levanta da cama. Então é melhor tocar o dia a dia, cada dia tem sua história e vamos seguindo nossa trilha do jeito que for possível. Você tem um mecanismo emocional para se desligar às vezes, para dar um... Você aprende, né, a fazer um tipo de bloqueio. Uhum. O que normalmente acontece com a maioria, é que você acaba sendo... a notícia ruim ela é solapada por outras que vêm na sequência. Uhum. Editoria de polícia não tem hora, é o dia inteiro, 24 horas. Exato. Então não dá tempo de você ficar ali muito tempo pensando naquilo, porque logo em seguida já tem outra coisa no lugar. E a capacidade do noticiário policial te afligir, te atacar, e encostar em você e mexer com o teu intelecto, mexer com o teu emocional, necessariamente ela não precisa acontecer na sua área, né? Não. Aquilo que às vezes acontece no interior do cantão da China é alguma coisa que te incomoda muito. Eu assim, né? Coisas que acho que é com todo mundo isso, todo mundo mesmo, né, em regra geral. Quando a situação envolve criança, é um baque, né? Isso serve para todo mundo que trabalha na área de resgate, de socorro e tal. É aquele dia infernal na vida da pessoa. Uhum. E pra gente também. E aí, realmente, se você não tentar realmente desligar daquilo, fica difícil. Lógico. Você não consegue mais trabalhar direito. Uhum. Você vai ficar remoendo e tal. Então, é aquela história... às vezes eu até brincava comigo mesmo. Então, na hora de almoçar, eu não assisto televisão. Porque como é que eu posso estar almoçando ouvindo falar de uma situação que envolve crimes hediondos contra crianças? Não tem. Então eu criei uns mecanismos para ter um mínimo de, vamos dizer assim, os psicoterapeutas, psiquiatras vão dizer que não. Imagino que não. Mas é o mínimo você manter a regra mínima de sanidade, porque senão você começa a pensar um monte de coisa que realmente não vão encaixando, entendeu? Uhum. Mas você aprende. E acaba aprendendo porque é inerente do ser humano, é uma espécie de defesa, né, que você tem. Lucinho, como é que foi essa história de ver gente caçando dinheiro no meio da rua, de madrugada? Duas situações. Para quem é da imprensa, e são situações recentes, muitos repórteres com quem a gente ainda trabalha ao lado, convive e tal, vão lembrar, claro, todo mundo, a cidade inteira lembra. 2 episódios que marcaram mesmo minha vida de repórter de rua, recentes. Um foi o ataque na Prosegur e outro foi o do Sevandija. Falando da Prosegur, acordo com aquele monte de estampido, né, de detonação, de barulho de bomba e tal. 3 horas da manhã, eu morando na Caramuru, e o episódio foi lá no final da Avenida Saudade. Quase chegando na Avenida Brasil. Eu acordei, liguei para um outro repórter, que estava dormindo, de uma outra emissora, mas eu sabia que ele morava lá perto. Ele atendeu o telefone e falou, nossa, peraí que está acontecendo alguma coisa. Então eu nem precisei continuar conversando, já desliguei o telefone. Aí nos grupos, já tinha WhatsApp na época, começou... os comentários começaram, tipo, ó, parece que é em tal lugar, tal. Eu peguei o carro, saí da Caramuru, subi, eu fui criado nos Campos Elíseos, então conheço os atalhos e tal. Eu sabia que era no cruzamento da Saudade, mas eu não sabia exatamente qual delas. Eu sabia que era depois da Fernão Dias. Fernão Dias é aquela que passa ao lado do cemitério. Na parte de cima. Uhum.
E aí eu peguei a Luiz da Cunha, estou subindo de madrugada, escutando um monte de explosão e tal. Vem um cara de moto do meu lado. O cara falando assim, ô irmão, o que é que tá acontecendo? Eu falei, nossa, acho que vai acontecer, vai ser aqui agora. Falei, cara, aí nisso que ele pergunta, as luzes todas se apagam. Foi quando eles atiraram nos geradores, quando aquele breu, só com a luz do farol do carro. Ele continuou e eu peguei e virei. Que eu viro e vou na direção da Saudade, eu já vejo muita fumaça, tá? E já vou vendo de longe um lumiar, assim, de vários pontinhos luminosos. E já comecei assim, ainda ouvindo barulho de já sirenes da própria Prosegur, já tinham estourado, né, os carros fortes e tal. E fui chegando mais perto e sentindo já cheiro de pólvora, de explosão, de fumaça e tal. E aí, quando eu chego bem nesse cruzamento, que é a rua lateral da Prosegur, com a Saudade, o pessoal lá da comunidade, todo mundo na rua já, com os celulares usando como se fosse lanterna. A lanterna do celular no chão. Aquele monte de gente, velho, criança, adultos e tal. Eu desci do carro e falei, o que está acontecendo? Nós estamos procurando dinheiro. E aí que fui vendo a extensão da coisa. Os três carros fortes, tudo explodidos e tal. Eu atravessei a avenida e encostei na parede da Prosegur, na rua na transversal. Olha o perigo. Que eu vou descendo do carro, né? E o pessoal lá tal. O pessoal da PM veio pelaquela rua que passava, que não tinha. Ela terminava ali na esquina e tinha uma escola do município, uma creche e tal. E eles desceram daqui do Junqueira por aquela rua. E viraram já tudo de fuzil em punho e tal. E lanterna, e um dos policiais que vinha na frente desse pelotão, levanta a mão. Eu falei, nossa, eu entrei na conversa errada. Eu falei, parte da imprensa, né? Parte da imprensa ficou bloqueada lá aqui do Junqueira, de onde até fizeram live. Perto da ponte ali, eles bloquearam tudo. De onde fizeram lives, usando camiseta do Super-Homem. Foi uma grande jogada de marketing, eu também concordo com isso e tal, né? Seria um otário se não concordasse. Mas eu estava lá na cena do crime. E aí o policial fala, levanta o braço. A única coisa que me ocorreu, já contei isso para ele, por isso que eu vou contar aqui. Falei, sou amigo do Capitão Mira, era capitão na época, do Capitão Grit e tal. Aí os caras, o que você tá fazendo aí? Eu falei, sou repórter e tal, some daqui. Aí, claro que eu não fiquei lá, né? Eu peguei, aí virei o carro e tal, voltei, mas não fui muito longe, andei 2 quarteirões e parei e vim voltando a pé. Foi quando eu entrei ao vivo no Morandini, que ainda nem fazia programa com ele. Que antecedia o conectado que a gente tinha na Tati. Esse foi um episódio. Aí, depois, tudo que a gente viu, né? Durante o dia, eu não saí mais de lá e tal. E toda hora notícia. E aí, foram 51 milhões, né? 194 mil recuperados. 51 mil. E o bandido que financiou toda a operação, o Capistrano, né? O Davi, né? Davi Capistrano, foi preso há pouco tempo, né? Mas ainda tem muito a ser esclarecido. Tem muita coisa. Tem muita coisa a ser esclarecida. Mas você teve uma passagem muito legal também. A gente estava ao vivo, né? Hã? Nós estávamos ao vivo. Estávamos ao vivo. Conectados. Agora, eu acho que a maior reportagem que nós fizemos em termos assim de cobertura policial misturada e muito junto com política, com a vida pública de Ribeirão Preto, foi exatamente no 1º de setembro de 2018. 2016. Foi assim, dia 31 foi o impeachment da Dilma. Dia 31 foi o impeachment. Dia 1º foi a Sevandija. Isso, dia 1º foi a Sevandija. E aí tem um episódio, né, que acabei até comentando no ar lá no Morandini e tal. Eu saía da Caramuru todo dia pela João Fiuza, descia a Vladimir Meirelles para chegar lá no estúdio, onde era 79, lá na Maurílio Biagi. Exato. Foi a faculdade. Tá? Que abriu o programa 6 horas com o Morandini. Né? O Morandini vindo de Batatais. Eu falava, gente, se eu sair daqui de Ribeirão, da Caramuru, já chego lá, imagina, todo dia o Morandini vem de Batatais. Então, realmente, eu não chegava atrasado nunca, porque eu tinha esse compromisso moral também. E eu passo naquele posto de combustíveis, tem bem na rotatória ali, da João Fiuza, aquela vai de Meirelles, tal, com a Zé Adolfo Bianco Bonina, tal. E eu vejo 3 viaturas da Polícia Federal abastecendo. Tipo assim, 5:30 da manhã.
Não é nada tão incomum assim, mas eu achei diferente, né? Falei, né? Não é nada incomum, mas comum também não era, né? Pensei naquilo de sempre, né? Operação, né? E porque a Polícia Federal bate na porta da pessoa que vai ser, entre aspas, visitada às 6 horas da manhã. Exato. Dei 1 minuto antes, 1 minuto depois. Pelo menos era assim. Mas ainda é. Bom, cheguei lá no estúdio, abri o programa, eu comentei no Morandini ainda. Falei, ó, e vocês já estavam lá. Já estavam lá. Falei, gente, ó, tem alguma coisa para acontecer. Porque eu vi as viaturas, tal. Falei, não é isso, tal. Não deu outra, né? Daí 10, 15 minutos, seu telefone não parava mais, tal, né? Com aquele perereco, eu fui pra câmera, né? Onde tudo aconteceu. E você narrou ao vivo, né? A maior movimentação da Polícia Federal em Ribeirão Preto, até então. Outras emissoras demoraram para falar. Demoraram para acordar, para despertar, para ver se era isso mesmo. Nós demos em primeira mão a invasão. Algumas até não falaram nada. Exatamente. Nós demos a invasão. A invasão, entre aspas, né? A entrada da Polícia Federal no Palácio Rio Branco, apreendendo computadores, apreendendo documentos. Foi um perrengue. Tem um episódio, uma das fotos mais... 9 gabinetes dos 27 vereadores que até então haviam, né? Que foram fechados, lacrados, revirados de cima a baixo. Um outro episódio ainda relacionado a essa Vandija, que me marcou bastante, foi que uma foto minha foi reproduzida praticamente em todos os portais de Ribeirão. Que os vereadores já tinham sido liberados ali e tal, né? E logo em seguida, não demorou muito tempo, acho que 2 meses mais ou menos, houve um pedido de prisão do vereador Walter Gomes, lembra? Lembro. Ele foi, né, foi pra cadeia nessa época. E aí, a Polícia Federal que foi buscar. Ele morava num condomínio lá na Zona Sul. Todo mundo foi pra porta do condomínio, todo mundo que eu falo, os outros repórteres, as outras equipes e tal. E eu fiquei pensando, gente, eles vão entrar no condomínio? Não. Não vão. Quando ele sai de lá, ele vai sair na viatura da Polícia Federal, que é toda blindada e toda encifumada e tal, você não vai ver ninguém lá dentro. Eu vou esperar aqui na porta da Polícia Federal. Fiquei sozinho lá. Daí a pouco chega uma viatura descaracterizada, né? Desce o delegado, o Dr. Edson, que agora está em Campinas. Está em Campinas. Né? Que era o delegado geral lá, que na época era um dos delegados de relação pública. E eu tô bem em cima ali da entrada, com o celular na mão. Ele abre a porta, o Walter Gomes desce. E eu fotografei, né? Tava lá para isso e tal. Depois que o Walter entrou, tal, junto lá com o delegado, o pessoal da Polícia Federal, as equipes começaram a chegar. Os outros repórteres e tal, né? E aí, alguém vira e fala assim, alguém fez a foto dele chegando aqui aqui na sede da delegacia? Eu falei, eu fiz. Aí, o Weber, que era da cidade... Carequinha, sim. Weber Cian. Falou, como é que vai fazer? Eu falei, já sei, eu vou fazer o seguinte, para não ter nenhum tipo de trauma, e eu não quero traumatizar ninguém, já está todo mundo, né, essa correria, eu vou disponibilizar para todo mundo. Não precisa nem acreditar, mas acreditaram. Aí foi para todo mundo, foi a G1, a Cidade, tal, né. Eu perguntei para um deles, vocês viram o Walter saindo lá do... Sabia que não tinha visto, né? Mas a picardia faz parte também do nosso meio. Aí um deles falou assim, não, vi, ele saiu fazendo tchauzinho. Eu vi sim. Me mostra. Não, quero aquela sua, depois eu te mostro. Ô Lucinho, e como funciona você acreditar ou não acreditar, acreditar ou não acreditar em fontes? Porque todo mundo quer ser um ganso, né? Todo mundo quer ser aquele que te passa a informação precisa, que te dá a dica exata. Olha, fez essa matéria porque eu falei. Tem muito, verdade. E às vezes, por mais que você apure, mais que você acaba sendo não traído, mas é tanta confiança que você tem, a pessoa que está te passando a informação, que você fica meio mole para apurar. Fala, nunca deu problema, né? Para que eu vou perder o tempo? A gente vive nessa correria quase insana, né, de postar primeiro, tal, tudo mais. Mas é um risco que se corre e não se deve correr, né? Tem até uma regra, né? Você não noticia a notícia de alguém que morreu,
sem que você esteja absolutamente certo que a pessoa realmente seja morta. Essa foto que você estava falando aí, ó. É exatamente essa. Exatamente. Obrigado, essa foto aí, o Walter o ex-vereador Walter Edson. Gomes, né? Tem a equipe da Record com o Guilherme Campos, né, que está chegando, mas eles não fizeram foto. Que só foi a equipe filmando, né, para depois ser colocado. E eu estou lá em cima. Tem essa outra câmera que também não houve tempo da pessoa fazer. Podia ter feito foto, mas a minha foto estava pronta, né? Então, e eu pego a foto dele. Essa foto é a segunda, mas eu pego a foto do delegado abrindo a porta e ele saindo. Agora, Lucinho, o que falar nesse momento? Porque você tem nas mãos, para ser mais honesto, no ouvido, né? No ouvido, no visual, você tem a cidade inteira, uma região inteira te olhando para saber realmente, e você tem que ter a percepção de saber o que vai falar naquele instante, para não exagerar e não economizar em palavras. Como é que você faz? A gente tem, né, um certo traquejo, a própria experiência. Mas eu costumo dizer o seguinte, qual que é o foco da notícia, né? A notícia está me pedindo para eu falar o quê? Eu sempre me coloco no lugar de quem está em casa me vendo ou me ouvindo, entendeu? Como se eu tivesse que passar informação, outra pessoa estivesse me passando e eu me bastasse para entender, aquilo me bastasse para entender exatamente do que você está falando. E aí você tem uma narrativa, né? Que você trabalha. Existe quase um método, você não foge muito eu gosto muito de improvisar, mas o improviso às vezes te pega de calça curta. Em que você tem aquela coisa cursiva de você falar aquilo que você precisa falar, mas a situação se apresenta completamente diferente o tempo todo. Até porque o repórter que pergunta vive da resposta, né? E que as respostas são de todo tipo, das mais variadas, né? Inclusive xingamento, nego te cuspindo, tal, coisa desse tipo, né? Eu aprendi muito fazendo reportagem de esportes, enfrentando torcida, em vestiário e tal, entendeu? Primeira coisa que eu aprendi, que naquela época bastava, hoje não basta mais, era dizer, gente, respeito o profissional trabalhando, eu não estou aqui porque eu quero. Isso dava uma pausa, sabe? Fazer jogo em algumas cidades aí. Por que eu parei de ser repórter esportivo? Tem uma história por causa disso. Eu peguei a fase em que Botafogo e Comercial estavam disputando Série A do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e tal. Então, o nível de... Você pegou os grandes times, né? As grandes equipes armadas do Botafogo, aquele menino Comercial. Aqui de Franca, começou na mesma época, depois foi para a Rádio Globo. César. Falava, Lúcio, vamos tentar alguma coisa lá em São Paulo, tal. Eu falava, não, tô com um filho pequeno, tal. Mas você tinha esse nível de convivência profissional. Aí eu comecei a fazer jogo em cidade de 5 mil habitantes, que a torcida bebia para ir pro estádio, porque não tinha muita diversão na cidade, e a diversão era ficar... A praia deles era aquilo, hostilizando o time e a imprensa, que ia de Ribeirão para lá. Aí eu fui falando que isso não tá legal, sabe? Uma hora vai dar uma merda para falar o português claro, entendeu? Porque eu também tenho um gênio meio explosivo, tem estupim curto e tal, bate-boca muitas vezes. E mesmo com seu pai sendo um brilhante narrador, né? O seu pai é exemplo do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues criou o clássico Flamengo e Fluminense. Quem criou o Fla-Flu foi o Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues. E o primeiro nome a ser dado a um clássico do interior, brasileiro, não estou dizendo de regional, não, mas aqui do Brasil todo, foi exatamente o seu pai, o Lúcio Mendes, quando ele cunhou o nome Come Fogo, que representa Comercial versus Botafogo. Que, aliás, é patrimônio imaterial de Ribeirão. É patrimônio imaterial, que legal. Proposto pelo Walter Gomes, que eu nem fiquei sabendo, não fomos convidados, eu nem minha irmã, então, fiquei sabendo depois que já estava resolvido o problema, no governo da Darcy Vera. E ela promulgou, né? Então o Come Fogo é patrimônio imaterial de Ribeirão Preto. Que foi uma belíssima sacada, né? Foi. Hoje você acha muito fácil fazer isso, né? Então, poxa, qualquer um faz isso. Por que não fez antes? Até tenho orgulho de dizer que alguns programas de rádio, quem deu o nome fui eu também.
O Fabiano Ribeiro me ligou falando, ó, vamos fazer um programa lá na CMN, né, geral, sei o que e tal. Eu, você e o Moraes. Moraes Júnior. Pensa no nome aí. Aí eu pensei uns 2 dias e tal. Blitz geral. Aí ficou no ar, acho que 5 ou 6 anos. E o Fabiano me lembrou, e acho que você estava junto esse dia, eu não lembrava disso. O Fabiano que me lembrou quando ele escreveu aquele jornal póstumo do Tony. Foi. Da reunião em que surgiu a ideia do nome. Perdão, Clube Verdade, que foi lá na Vendela, Santo Brunos. Foi. O Tony levou a gente que estava lá na Clube, né? Eu ainda estava lá na Clube na época. Estava fazendo o Jornal da Clube, que foi substituído pelo Clube Verdade. E aí, segundo o Fabiano Ribeiro, né, que está aí, pode confirmar, o Luquezzi também falou isso, eu não lembrava. O Tony pergunta lá no meio, da gente tava o Luciano Lola Neto, eu não lembro se você tava. Mas, não, eu não tava. E aí, que nome vai dar no programa? Eu teria Isso foi no final de ano. Foi quando o Tony acertou que ia fazer o programa. Exato, ele acertou em novembro para começar em dezembro. Exato. Eu assumi o jornal, a direção toda, em janeiro. Em janeiro. E eu não lembrei que no meio da conversa eu falo, por que você não pega o nome da Clube e o nome do Verdade e põe tudo junto? Falei, por falar, no ar e tal. Ele não falou nada, ele ficou quietinho. Né? Tipo assim, se gostou, não gostou. Eu até imaginei na hora, nem pensei nada, não pensei nada. Depois de tudo isso que aconteceu, quando entrou no ar, eu não lembrei que eu tinha falado, tem uma sugestão, tal, não lembrei. Fui saber disso no jornal que o Fabiano escreveu depois, que ele conta esse episódio, aquele jornal que foi publicado um dia depois da morte do Tony. Lá, eu vi o jornal todo. Então, cara, eu falei, gente, acho que fui eu que dei esse nome. Tem um outro episódio que eu gosto, até comentei esses dias, a Difusora acabou de fazer 33 anos. Já contei essa história pro Jason, tal, aqui da Difusora. Eu trabalhava nas emissoras regionais do seu João Molina, quando saiu a concessão para frequência modulada para Difusora, 91,3. Eu trabalhava lá. Eu, Brambila, o Zé Armando da Painil, um monte de gente, Gersinho e tal. Aquele que era dono da Bike Center, dono da Bike Center lá, o Zé. Bom, o seu João e o Zé Adolfo, né, o saudoso Zé Adolfo, chamaram todos os funcionários, quem estava lá perto, tal, e levaram para uma sala lá em cima, uma sala acima, né, na sala do piso superior lá do prédio ali na Américo Brasiliense, que tinha um monte de cadeira e tal, era uma sala bem grande. E deram uma folha, caneta, para todo mundo, falando, dá a sugestão de 2 nomes para essa emissora que vai ser assim, assado e tal. Todo mundo deu. Eu não sei, né? Ninguém soube o que o outro falou, que o outro escreveu de sugestão. Mas eu lembro que eu coloquei, por quê? Minha filha tinha acabado de nascer, chama Lia Morena. Então eu pensei em Morena FM, pensei, Ribeirão é uma cidade que faz muito calor, né? 300 dias de sol, Rádio Morena FM, achei que ia ficar bonita, até torci para esse nome ser escolhido. E para falar a verdade, cá entre nós, ia ficar mais bonito que Difusora, inclusive. Né? Mas, tem a TV Morena, tem a Rádio Morena no Nordeste. Sabe, né? Tem a Morada lá em Araraquara, né? Rádio Morena. Morena, aliás, é do Pantanal, a TV Morena. Bom, eu dei esse nome e dei Difusora, eu vou explicar por quê. Porque a família, né? O seu João Molina, eles tinham 8 emissoras na época, né? Parece que 7 ou 8, São Joaquim e tal. E a Difusora de Batatais AM era deles. E Difusora é um dos primeiros nomes de rádio no país. Né? Acho que é o 3º nome de rádio no país, 3ª emissora chamava Difusora. E aí eu pensei, olha, já tem uma rádio do grupo que chama Difusora, lá de Batatais, né, AM, por que não uma Difusora aqui e tal? Mas não botei muita fé, não. Pois o nome foi escolhido. Eu também não lembrei dessa história, nem que eu tinha dado esse nome e tal, porque eu pus na cabeça que Morena, fiz torcida, que Morena FM fosse escolhido, né? Mas aí o resto é história. Morena FM é mais bonito mesmo, mais sonoro, né? Mas 33 anos de história. Agora, Lucinho, você está falando de rock, está falando da Difusora, com toda essa sua atividade, você escreve para jornal, você faz TV, você faz rádio, e de repente você é um roqueiro, ainda tem tempo de curtir roqueiro, tem tempo de curtir a música, e discute rock como
poucas vezes e pouca gente eu vejo discutindo na vida. Vamos dizer que é meu hobby, né? Eu queria tocar, eu estudei violino e viola com o professor Hércules Gumerato, lá na Sociedade de Letra Musical, na orquestra. 2 anos. Cheguei a tocar um pouco de violino, de viola e tal. Cantei no coral da USP, cantei no coral Revives, que era do irmão da Érica Mendo, lá do Thor, né? Fui o vice-presidente do Revives, inclusive, que era o Madrigal. Até ficou famoso esse Madrigal. E eu tive a fase de trabalhar com produção de shows, né? A primeira vez que o Milton Nascimento veio em Ribeirão, uma produção que nós fizemos. Isso em 10 de fevereiro de 1981. Ixi, Cava do Bosque lotadésima e tal. Porque fazia muito tempo que o pessoal queria... O Milton estava no auge da carreira e tal. Mas só que nesse período todo, quem nasceu no advento de Beatles, de Rolling Stones, difícil escapar, né? E meu sonho era ser guitarrista ou baixista. Acabei casando e tal. Fiz do meu filho o guitarrista que eu queria ter sido. Ele toca guitarra muito bem, embora TI de uma empresa grande aqui em Ribeirão e tal, né? Não quis saber da carreira artística, podia até ter tentado, mas nunca quis. Mas toca em casa, grava e tal. E aí eu vim assistir show do Gênesis ao vivo, que meu tio estava envolvido na produção lá no Rio de Janeiro, com a formação original do Gênesis ainda, Phil Collins na bateria, Peter Gabriel cantando e tal, Mike Sutherland, conheci os caras. Fui no show do Queen, no Morumbi, em 81 também, aquele show espetacular, que o Roupa Nova abriu o show, que era uma banda que estava começando. E aí, eu sempre, né, acompanhando, eu tive minha fase de Led Zeppelin e tal. Depois eu fui começando a achar que eu precisava conhecer mais. Fui acompanhando os movimentos, né, do rock, né, todos os movimentos que antecederam e sucederam, mas principalmente sucederam, e acompanho até hoje. Porque, antes de mais nada, o rock é uma realidade cultural, né? Como é a música popular brasileira, a música brasileira e tal. Mas eu acho que não foi uma escolha natural, porque com 12, 13 anos eu via Beatles. Né? Mas se você tiver que disser hoje que o teu gênero musical é rock, você é um roqueiro. Rock. Eu já disse que você e o Guto estão perdendo tempo, vocês tinham que fazer um programa muito legal. Você sabe, eu vou confessar aqui. O Guto é metaleiro, né? Metaleiro. Bem, sabe tudo, sabe muita coisa. Eu já confessei aqui que um dos traumas da minha vida é eu não fazer programa na difusora, né? Eu chorei lá pro Jason e tal, entendeu? Eu tô esperando, né? Uma hora, quem sabe, né? A Flavinha já tá lá na difusora, né? Quem sabe ela dá uma força e tal, né? Um programa semanal. Fazer o bom velhinho roqueiro ali, eu até pensei no nome do programa também, né? Você tá brincando, vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro. A gente vai fazer campanha aqui, ué. Como que seria o nome do programa mesmo? Véio na Veia. Muito legal. Extremamente original, Véio na Veia. Porra, muito Já falei pro Jason, se aparecer esse nome aí com alguém fazendo, eu vou entrar na justiça. Mas Jason, deixa eu trabalhar na difusora. Não, mas é legal, né? Eu, por exemplo, eu não manjo nada de rock. Entrevistei aqui com muito prazer o Tom e o Jason para falar sobre rock, que eles conhecem barbaridade, tem toda essa vivência, né? E essa dedicação. A equipe aí da difusora, eu tenho o Thiago Ardorno, o Tânio, né? É um pessoal. O Tânio já ficou de vir aqui, ele e o velhinho dele lá, que ele faz o personagem do velhinho. Tânio, né? Você sabe de quem que o Tânio é filho, né? Não. Sabe que eu posso falar, Flávio? Acho que pode, né? Do Xuta. O Tânio é filho do Xuta? Filho do Xuta, do baterista. Você tá brincando? Vou contar mais uma. Quando eu tava ainda solteiro, mas já namorando, essa que é a minha mulher, 2 vezes, né? Casei 2 vezes com a mesma mulher e tal, pra quem não sabe ainda. Isso aqui é amor, né? Eu inventei. Loucura de alguém, né? Dela, né? Eu inventei que eu ia participar de um concurso de música. Como é que chama? Não é torneio, é festival. Ia ser lá no Teatro de Arena. Aí eu fiz uma música com uma menina que hoje é uma idosa e tal, né? Dentista, a Elvira Matos, que é uma amiga querida e tal. E
um grande amigo nosso, o Milton, que trabalhou muito tempo na Móveis Almeida, que é um violonista maravilhoso, né? Devia ser músico, assim, músico profissional, mas preferiu uma vida mais tranquila e tal. Nós fizemos uma música, eu e o Milton, falando até de ecologia, que eu estava na época pensando muito em ecologia e tal. E aí uma amiga da minha mãe, que ia muito lá em casa e tal, falou, olha, eu falando assim, gente, mas quem que vai tocar lá? Só o Milton vai tocar? O Vira tocava flauta. Eu vou tentar cantar, tal, né? O Vira canta também, mas a gente precisa ter uma banda, tal. Essa moça que estava lá em casa, que era amiga da minha mãe, que trabalhava com produto, não lembro. Ela ia lá em casa também para vender e tal. Eu conheço um rapaz que toca baixo. Toca baixo, vou falar com ele. Sabe quem que era? O Glauco. O Glauco... Irmão do Pelicano. O Glauco? Vilas Boas. Aí ela falou, vou falar com ele. No dia seguinte me aparece ela lá com o Glauco. E o Chuta junto. O Chuta e ele já eram amigos há muito tempo. E o Chuta era baterista. É baterista, né? Aí nós fomos participar do festival. O Kiko Zambian que participou desse festival, ainda não tinha nome nem nada, era começando também. Que belo começo, hein? Pois é, não, e a nossa música passou para outra fase, a do Kiko também e tal, mas nós fomos desclassificados, perdemos, né, a classificação na semifinal, vamos dizer assim, para um cara que gravou, que fez uma música sertaneja, nada contra a música sertaneja e tal. Mas aí, cara, eu fiquei tão desiludido, porque eu achei que a gente tinha pique para chegar lá, pelo menos na final, que eu nunca mais participei de festival. Mas olha que maluquice. Eu tive uma banda que tocou Glauco Vilas Boas, baixista, o Paulino, né, Siqueira Borges, né, o Chuta, né, esse Milton, que é o Milton Almeida, a Elvira, e eu cantando, inclusive, a música. E até hoje eu sei a música, você quer saber? Como é que é essa música? Só um pedacinho pra nós, só pra encerrar. O mistério da vida não é morrer. Aliás, a música era meio down, né? Meio pra baixo. O mistério da vida não é morrer, já... Os jurados não entenderam bem, não, o que eu tava querendo dizer. Acho que eles ficaram meio assim pra baixo. Não, essa música não. Mas ainda assim eu prefiro sua música do que a sertaneja. Lucinho Mendes, olha... Que alegria que você me deu de fazia uma semana comigo. que eu não trabalhava, estou de férias, né? Então eu tava falando na latinha, né? Você me deu essa oportunidade, eu não parei de falar, né? Cara, mas eu adorei. Eu gosto, você sabe que eu gosto de contar história, gosto dos meus amigos. E você faz parte do rol daqueles amigos que eu tenho. Você sabe que eu recebo totalmente de longos anos. Que, às vezes a gente passa 2, 3 meses sem nos ver. E não deu tempo de falar dos pastéis, né? Pois é, não deu tempo de falar do pastel. Você vai ter que voltar aqui outra vez, não para falar. Nós vamos trazer os pastéis. Vou trazer o Neymar também, né? Porque vamos fazer um cenadinho aqui. Vamos fazer um cenadinho. Porque a história do pastel começou por causa do cenadinho. Né? Exatamente. O famoso. Mas eu quero te agradecer de coração, sabe dizer, da satisfação, da alegria de ter você aqui. Pois é, obrigado. E te espero mais vezes aqui. Pois é, maravilha, cara. Muito obrigado. Desculpa alguma coisa aí. Imagina. E, às vezes eu me empolgo, né? Não paro. E quero deixar aqui um grande abraço a todos, né, que nos acompanham pelo Grupo Tati Comunicação, pela multiplataforma. Eu penso às vezes que vai chegar uma hora que eu vou ter que dar uma sossegada e tal, né? Mas não vai ser breve, não, porque eu não me vejo parado. Né? E vou encerrar dizendo uma coisa que vai me causar problema, eu tenho certeza, mas não tem problema nenhum. Raríssimas vezes eu disse isso, acho que dentro desse estúdio eu não me lembro de ter dito isso. Mas eu sou seu fã. Obrigado, muito seu fã. Pelo caráter, pela amizade e pelo profissional que você é. Sou muito seu fã. Eu também sou. Bom, eu tenho você como uma referência, já falei isso no começo do programa, né? E eu ainda não consegui ler sua obra completa, mas eu vou chegar lá. Chega. Né? Eu já li 2, né? Não perca tempo também, não. Que isso. Não perca tempo. Zé, vou te falar, cara, é que você como um literato, um escritor, você é muito sossegado. Se você tivesse pique para, sabe, como que eles falam agora, esses caras que fazem o empresariado do escritor, era pra você, sei lá... Não tenho vocação para traduzir. Bom, traduzido você foi já, inclusive. Eu tô querendo fazer o que você faz agora, curtir meus netos, vem chegando, hein? Tá chegando. Tá chegando, vou curtir meu neto, meus cachorros, meu gato. 18 de dezembro, né? 18 de dezembro. O dia que eu faço aniversário. Vai, tomara, eu te ligo de lá. Sagitariano. Eu te ligo de lá, tá bom? Vou te falar uma coisa. A gente, sagitariano, só precisa ter um pouco de cuidado com os capricornianos. Flavinho, acho que eu vou trocar a técnica, a parte técnica aí.
Lucinho, grande abraço, um abraço para Obrigado. todos vocês que ficam em casa. A gente volta qualquer dia, qualquer hora, até lá.